Quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: o rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do seu povo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pedimos que a tua unção venha quebrar todo o jugo pesado, Senhor, venha abrir o entendimento das nossas mentes, que a tua unção venha preparar o terreno para que essa palavra penetre e gere frutos, Senhor. Em nome de Jesus, que a partir da tua palavra, um tempo de revelação seja estabelecido, Senhor. Um tempo de direcionamento, um tempo profético, Senhor. Que a tua palavra venha aquecer a fé do nosso coração, Pai. E que estejamos realmente moldados, trabalhados por ti a partir da tua palavra, para vivermos, Senhor, o projeto que o Senhor já tem estabelecido para as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se sentar, querido. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre o poder de uma semente. E eu quero que você entenda que a colheita a partir de uma semente plantada é um decreto de Deus. É irrefutável, é inegociável. Gênesis capítulo 8, versículo 22, você não precisa abrir, mas nos mostra que depois que Noé sai da arca com a sua família, o Senhor se apresenta a ele e libera uma palavra. O texto diz: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Entenda que são coisas inegociáveis. Não adianta. Enquanto houver vida, enquanto durar a terra, vai ter dia e noite, vai ter frio e calor, e vai ter também plantio, semeadura e colheita. E quando a gente fala sobre semeadura, nós entendemos também que a semeadura, ela está totalmente ligada à colheita, quando pensamos naquilo que plantamos e naquilo que colhemos. Não tem como você plantar abacate e colher banana. Não tem como. O que você planta, você colhe. Não tem como você plantar amor e colher ódio. Não tem como você plantar ódio e colher amor. E não só a colheita está conectada à semeadura em relação ao que se colhe, mas também está ligada em relação à quantidade do que se colhe. Se você planta muito amor, você colhe muito amor. Se você planta pouco amor, você colhe pouco amor. Paulo fala muito sobre isso, e ele diz: aquele que planta pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. Então eu queria já iniciar essa mensagem te fazendo pensar que para você viver bem, você precisa fazer a sua parte. Seu plantio, a sua semeadura tem que ser boa. E para você viver abundância, você tem que fazer a sua parte. Seu plantio, sua semeadura precisa ser abundante.
Eu, como pastor, gostaria que todo mundo lesse a Bíblia todo dia, gostaria que todo mundo adorasse ao Senhor todo dia, gostaria que todo mundo frequentasse a igreja todo dia. Mas cada um vai me apresentar um posicionamento, cada um vai me apresentar seus compromissos. Vai dizer, pastor, não dá, para mim todo dia não dá. Irmão, se a gente for perguntar aqui, onde cada um mora, de repente você vai se surpreender com pessoas que moram muito mais longe que você e são muito mais frequentes na igreja do que você. Ah, pastor, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com sede, tem a ver com fome pela presença do Senhor, mas tem a ver também com o entendimento de que a quantidade do que eu colho está conectada à quantidade do que eu planto. Né? Há uma frase muito famosa que diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quantos querem colher muito aí, digam amém. Olha para o teu irmão e diga assim, encha as tuas mãos de semente. Diga para o teu irmão, encha as tuas mãos de boas sementes. E plante. O texto aqui que nós lemos é o fechamento de uma grande história de plantio e de colheita. No final do versículo 14, a gente leu, o verso 14 do capítulo 21 de 2 Samuel, no finalzinho, a última frase desse versículo, diz, depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Aí a pergunta é, que orações são essas? O que eles estavam pedindo? Qual era o clamor do povo de Israel? O texto diz que depois disso, Deus atendeu. Mas para a gente chegar nesse momento, a gente tem que saber qual é o clamor. E aí a gente vai fazer aqui um breve estudo bíblico. A gente vai viajar um pouquinho aqui na palavra do Senhor para entender o quanto as coisas estão conectadas. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga assim, está mais ligado do que você imagina. Sabe, existem coisas que parecem que não tem nada a ver, sabe? Mas a Bíblia nos mostra que tudo está ligado a sementes. Tudo está ligado a alianças, a conexões, a acordos. Então, para a gente entender um pouquinho, 2 Samuel, capítulo 21, é o capítulo que a gente escolheu, nos versos 1 e 2, está escrito, durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse, a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam mais, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Então entenda, no final do verso 14 diz, depois disso Deus atendeu as orações em favor do povo. Aí eu te fiz uma pergunta, que orações são essas? Qual era o problema? Aí a gente vai para o verso 1 do capítulo 21 e o problema está explícito. Havia uma terrível fome. Durante 3 anos, o povo de Israel estava passando por uma terrível fome. A Bíblia diz que Davi vai orar ao Senhor, para perguntar ao Senhor o motivo da fome. E Deus diz, o povo está passando fome, porque Saul tentou exterminar os gibeonitas. Então o problema está nisso. Saul, o rei que antecedeu a Davi, tocou nos gibeonitas. E por causa disso, Deus então liberou fome sobre Israel. Entenda a importância de você buscar a Deus, de você orar, para conhecer o real motivo da situação que você está vivendo. Que às vezes a gente está vivendo situações e acha que é fruto do acaso. Não. Deus hoje pode revelar aonde houve falha no plantio.
Deus hoje pode revelar o que está causando esse efeito. Quem é que está entendendo o que eu estou ministrando? Diga amém. Bem, debaixo dessa revelação, Davi então chama os gibeonitas e diz assim: nós precisamos resolver isso. Saul atingiu vocês, e na verdade ele não podia tocar em vocês. A gente precisa resolver isso. E aí, eles acabam encontrando uma solução. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, tá bom, eu estou entendendo que veio a fome, Davi então consultou ao Senhor, o Senhor disse que era por causa dos gibeonitas, e Davi procura os gibeonitas para tentar resolver essa situação. Mas aonde na Bíblia está escrito que o povo de Israel não podia tocar nos gibeonitas? Porque quando na Bíblia a gente lê Deus preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida, a palavra é exatamente outra, contrária. A palavra extermina todo mundo. Não quero que vocês estabeleçam acordo com ninguém. Então por que poupar os gibeonitas? A palavra de Deus para Moisés e posteriormente para Josué era: eu não quero que vocês tenham relação com povo nenhum da terra que eu estou dando para vocês. É para vencer e exterminar. Só que eles não fazem isso com os gibeonitas. E aí mais uma vez eu quero iluminar um plantio. Mais uma vez eu quero iluminar uma semeadura. Para você entender, para a gente poder trabalhar o resumo, de maneira até mais objetiva, vamos para a Bíblia. Josué capítulo 9, no versículo 1, diz assim, eu vou ficar correndo aqui, mas se você quiser abrir aí para me acompanhar, fica à vontade, tá? Se você for bom de Bíblia, você vai conseguir. Josué capítulo 9, verso 1 diz assim: todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Aí a pergunta é: eles souberam do quê? Porque o texto diz que eles souberam o que havia acontecido. Os reis estavam, com alguma informação que levaram eles a se juntar num único exército. Aí a gente segue aqui, versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, então aqui está a revelação do que eles souberam. Eles souberam que aquele povo, que depois de mais de 400 anos havia alcançado a libertação do Egito, atravessado o Mar Vermelho, rompido todas as dificuldades do deserto durante 40 anos, finalmente tinha chegado em Canaã. Eles souberam que aquele povo tinha vencido a Jericó, que era a principal potência militar da época, e logo depois tinha vencido também Ai. Então, a maioria dos reis acharam por bem: vamos nos juntar para pelejar contra eles. Já os gibeonitas fizeram diferente. Os gibeonitas não entraram nessa colisão contrária. Nessa coalizão, eles não entraram nessa unidade com os inimigos. Não, eles fizeram o contrário. O texto diz: usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas, remendadas, vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Inclusive, hoje à noite eu vou até falar sobre isso, vou ministrar sobre esses elementos, porque cada um deles tem um significado, mas isso é para a mensagem de mais tarde. Mas o fato é, cataram mensageiros e disseram assim: eu quero vocês com as piores sandálias, eu quero vocês com as piores vestes,
Eu quero vocês com os piores odres de vinho, sabe? Eram sacolas, eram bolsas de couro que eles carregavam vinho. Eu quero aquelas que já estão velhas, duras, ressecadas, rachadas. Eu quero que vocês peguem pães daqueles que já estão mofados e vão até Josué, e vão até Israel. Eu fico imaginando os mensageiros perguntando, mas para quê? A gente vai chegar lá e ele vai matar a gente. Não. Vocês vão chegar lá e vão dizer que estão andando muito tempo, que estão caminhando há muito tempo. Vocês vão dizer que quando vocês saíram da terra de vocês, o pão de vocês estava quentinho ainda, tinha acabado de sair do forno. Vocês vão dizer que os odres eram novos ainda. Vocês vão dizer que as roupas eram boas ainda. Mas vocês estão caminhando há tanto tempo que as condições de vocês estão precárias. E aí, diante disso, vocês vão dizer assim, nos permita servir vocês, nos permita viver no meio de vocês como servos. E quando, um dia, vocês chegarem até o nosso povoado, que vocês poupem o nosso povo, que vocês não arrasem com o nosso povo. Josué vê aquelas pessoas necessitadas chegando e imagina que os gibeonitas moravam a dias de distância, há meses, há anos de distância. Para vocês estarem nessa condição precária, vocês estão caminhando há muito tempo. A terra de vocês é muito distante. Tudo bem, pode ficar aqui no nosso meio. Vocês vão servir a gente, mas a gente vai poupar vocês e a gente vai poupar o povo de vocês, a terra de vocês. E aí Josué continua caminhando, e agora caminhando junto com os gibeonitas, com aqueles mensageiros. 3 dias depois, repita comigo, 3 dias. 3 dias depois, Josué chega num lugar e encontra um povo enorme. E eu fico imaginando, eles já vão para mais uma guerra, hein? Já vencemos Jericó, vencemos Ai, agora vamos vencer eles. Quem são eles? Aí imagina um dos mensageiros gritando, é o nosso povo. Como assim o povo de vocês? São os gibeonitas, nosso povo. E aí teve gente que disse, eles nos enganaram, vamos matar todo mundo. Eles disseram que estavam caminhando há muito tempo. 3 dias a gente chegou, o pão já estava mofado, a sandália já estava desgastada, o odre já estava velho. Astutos, vamos matar todo mundo. Josué disse, eu não posso. Mas por que você não pode, Josué? Porque a aliança é a aliança. E eu vou dizer uma coisa para você. Até vale um glória a Deus se a aliança for boa. Mas se a aliança não for boa, o que vale é um misericórdia. Porque depois vá ler o capítulo 9 e procura se em algum momento Josué ora perguntando se era para fazer essa aliança. Pergunta se em algum momento Josué se inclina diante de Deus para saber se era verdade ou não. Escute, irmão, eu vou ser um pouco duro, mas tem muito crente assinando contrato sem ler. Tem muita gente estabelecendo aliança sem orar. Tem muita gente caminhando com escarnecedores sem o menor temor. E temor não é medo, temor é respeito. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Deus hoje vai começar a iluminar o porquê de algumas causas. O porquê de alguns efeitos. Você vai começar a entender, está acontecendo isso por causa de algumas causas. Deus vai começar a mostrar, aqui a semeadura foi errada. Aqui o plantio foi errado. Irmãos, o negócio é tão sério que você vira a página. E diz a Bíblia que esses reis que haviam feito, uma junção para atacar Israel, ficam sabendo que Israel tinha feito aliança com os gibeonitas. E como eu disse, era um povo grande. Era um exército maior do que o exército de Ai.
Aí, esses reis que tinham se juntado para atacar Israel, eles pensam assim: não vamos nem atacar Israel, vamos atacar os gibeonitas. Porque se Israel já era difícil, imagine Israel com os gibeonitas. Então vamos atacar primeiro os gibeonitas, depois a gente resolve o que a gente faz com Israel. Mas a gente precisa matar, sabe, essa conexão aí logo na raiz. E aí eles se levantam contra os gibeonitas. E aí diz a Bíblia que os gibeonitas mandam mensageiros até Josué para dizer assim: os reis estão vindo nos atacar. Irmão, presta atenção. Se fosse eu, talvez se fosse você, diria assim: pronto, vamos resolver isso, deixa matar. Porque a gente fez uma aliança errada. E aí não é a gente que está matando. Quem está matando são eles. Então deixa matar. Ninguém vai defender os gibeonitas, não. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Quando você estabelece uma aliança, você tem que ir até o fim. Eu poderia abrir um parêntese nessa mensagem e levar mais 2 horas de pregação só falando sobre casamento, mas não vou nem entrar nessa questão. Porque hoje está tudo tão descartável que, está sofrendo, separa. Fidelidade a ministério, a igreja. Irmão, no primeiro me disse, na primeira fofoca, vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Qualquer coisinha que fala, você não vai nem conferir para saber. Parece que você já está esperando, você está torcendo para alguém vir falar mal de um irmão só para você parar de falar com ele. Que alguém chega para você e diz assim: sabe o irmão? Pode falar, pode falar. A pessoa fala qualquer absurdo, você diz: é mesmo, não olhe nem mais na cara dele. Josué poderia lavar as mãos e se livrar do problema, mas ele disse: não, eu tenho uma aliança com esse povo. E aí, Josué, o que a gente faz? A gente vai lá e a gente vai defender eles. E Deus é tão bom que quando você é homem, e quando eu estou falando de homem, é ser humano, estou falando de alguém com caráter, alguém de palavra. Deus é tão tremendo que quando você tem esse tipo de atitude de honra, Deus te dá uma vitória que nem você está pensando que Ele vai te dar. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que Josué vai ali para defender os gibeonitas e ponto. Só que quem atacava os gibeonitas era uma junção de exércitos inimigos de Israel. Então, para defender os gibeonitas, Josué, ele acabou pulando algumas casas desse joguinho, atingindo um nível que talvez ele não atingiria, numa cronologia, numa ordem natural, ele venceria os gibeonitas, depois ele iria vencendo um atrás do outro, mas ele dá logo uma pancada, diz a Bíblia que ele derrota 5 exércitos. A Bíblia diz que Josué pendura 5 reis em árvores, para manter, para honrar uma aliança. Tem gente que está descartando uma aliança que estabeleceu, e olha que essa aliança não era boa, hein? Essa aliança era errada, mas tem gente que honra essa aliança, e porque honra, recebe vitória em lugares, em situações que nem imagina. Você recebe essa palavra? Diga amém. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: por causa do teu compromisso, diga, por causa da tua fidelidade, Deus está derrubando inimigos que você nem imagina. Parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas vou usar meu pai como exemplo, né? Imagine alguém dizendo assim: mas o pastor Manuel briga com os outros. Não, mas o pastor Manuel, que não sei o quê. Mas o pastor Manuel, mas foi ali que Deus me plantou. Mas o pastor Samuel, e que não sei o quê. Mas foi ele que Deus levantou como pastor sobre a minha vida.
Às vezes eu até erro, o pastor Manuel erra. Irmão, a gente é ser humano. Pastora Denise erra, alguém olha para você meio diferente, não responde, não corresponde, e aí vem aquela seta maligna, mas aliança é aliança. Eu tenho uma aliança e eu vou continuar firme, e porque você honra a aliança, Deus vence inimigos que você nem imagina que tem. Deus derruba muralhas que você nem imagina que estão se levantando contra você. Oh, meu Deus! Independente de você ser membro ou não, olha para o teu irmão do seu lado e diga assim: eu amo a minha igreja. Se o diabo tenta quebrar a aliança, vai ser pisoteado em nome de Jesus. Uma vez eu conversei com uma pastora, não vou falar o lugar, é de fora do país. Estava conversando com ela, o coração dela entristecido. Por quê? Porque ela está há anos lutando, trabalhando fora da terra natal dela, pregando a palavra, sabe, e suando. Aí de repente uma grande igreja abriu algumas quadras depois. Pastor, mas aí tem algum problema? Não, que mais portas se abram. Mas sabe o que essa grande igreja fez? Além de chamar cantor e fazer um movimento todo e tal. Mas alguma coisa contra, pastor? Nada contra, irmão, nada contra. Agora, olha que coisa feia, foram panfletar na porta da igreja da irmã. Venha para o culto, disputando membresia, disputando ovelha. E sabe por que tem gente que faz isso? Porque tem gente que aceita isso. Agora, quando a igreja começar a entender que estamos num lugar porque Deus nos plantou nesse lugar, quando a igreja começar a entender que estamos num lugar porque há um mistério de Deus para a nossa vida nesse lugar, pode vir o vento, pode vir a proposta, pode vir o encanto, nós não saímos, nós não desviamos. Levanta a sua mão, quero profetizar: nem você, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus pais, nem sua família, nem seus filhos, ninguém vai se afastar, ninguém vai se desviar, porque a aliança que Deus estabeleceu com você, na presença dEle, é inquebrável. Pastor, meu filho está afastado, vai voltar. Vai voltar, irmão. Josué fez o que era certo. Deixa eu correr, meu Deus. Josué matou todos os inimigos dos gibeonitas, que por consequência eram também seus inimigos, todos os inimigos. Matou todo mundo. E aí que ele continuava vencendo, sabe por quê? Porque aliança é aliança. Fico imaginando que sempre tinha um, sabe, ranzinza, um murmurador, falando assim: mas até quando a gente vai ficar carregando esses bionitas nas costas? Não, aliança é aliança. Essa história vai mudar. A vitória está vindo por causa deles, eles nem sabem. Sabe por quê, irmão? Porque muitas alianças são a oportunidade do nosso plantio. E só tem colheita porque está tendo plantio. É o esforço, é o teu choro, é a tua paciência, é a tua dedicação. Você começa a relevar, e aí você diz assim: não, ainda bem que eu não abri mão. Eu estou pregando aqui, sabe, queridos, aqui do altar a gente tem um privilégio de olhar e ver, né? Aí histórias passam, meu pai sempre falou isso, sobre histórias, né? Não são pessoas, são histórias. E aí olhando aqui, eu conheço histórias, estavam prestes, sabe, prestes a desistir. Pastor, não aguento mais, pastor. Aguenta um pouco mais. Honra isso. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levanta sua mão, diga isso. Ainda a figueira não floresça e não haja fruta triste, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Olha para o teu irmão, diga para ele: alegria vem pela manhã. Diga para o teu irmão, fica firme, alegria vem pela manhã, vem pela manhã. Irmãos, Josué morre, mas a aliança continua intacta. Aí, durante um período, Israel é governada pelos juízes. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, e em nenhum nós vemos a marca de desrespeito às gibeonitas. Estavam ali. Estavam ali. Débora, juíza, gibeonitas ali. Gideão, gibeonitas ali. Estavam ali. O último relatado pelo livro de Juízes, Sansão, gibeonitas estavam ali. Aí depois, então, durante um tempo, quem governa sobre Israel é o sacerdote Eli, os gibeonitas ali. Depois vem Samuel e governa como juiz sobre Israel, os gibeonitas ali. Samuel unge Saul, rei de Israel, por conta do pedido do povo. Aí então vem o problema. Vamos fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza. Cuidado com esses descartes. Se tem uma marca que o crente precisa carregar, é da misericórdia. Essa história de crente que quer fazer justiça com as próprias mãos, pecador, vai para o inferno. Nós vamos pregar e nós vamos falar do amor de Deus até o último minuto. Porque eu creio no poder regenerador do Evangelho. Até o último minuto. Porque senão as pessoas vêm para a igreja e são botadas para correr. Não são aceitas no nosso meio. Pastor, mas fulano tem a carrapicho. Eu sei. Se tem alguém aqui que sabe, sou eu, irmão. Tem carrapicho, mas a gente vai tirar. A gente vai tirar. Pergunta para o teu irmão, tu já teve piolho? Pergunta para ele. Não responde não quero te expor não, mas já teve. Não vai dizer que não teve? Piolho é um bichinho democrático, ele pega na cabeça de rico, de pobre, pega todo mundo. Eu me lembro que quando eu pegava piolho, irmão, minha mãe tacava Neucid. Fedia pra caramba aquele troço. Metia um lenço na minha cabeça. Aí eu dizia para ela assim: mãe, mas para que o lenço, mãe? Porque eu queria jogar bola, eu queria ir para a rua, só se for de lenço. Mas por que o lenço, mãe? Porque é uma estufa, vai matar eles aí. Mas eu me lembro, sabe, irmãos? Homem é fácil, homem tu passa a máquina. Nessa época eu não usava muito a máquina, não, e tal, mas corta o cabelo e tal. Agora e mulher? Raquel tinha um cabelo grandão, irmão. Caiu um piolho ali, era festa. Mas a mãe tem toda a paciência de ficar passando aquele pente fino. Isso é muito amor de Deus, né, irmão? Que a mãe podia deixar assim: não, fica com essa touca pro resto da vida, até eles morrerem aí sem ar. Não, mas eu ficava assistindo TV, sabe, olhando, e só minha mãe mexendo, pique, pique, pique. Só para o seu irmão não esquecer da mensagem, olha para o teu irmão e diga assim: alguém tirou piolho de você e tu não quer tirar dos outros? Alguém te amou, alguém investiu em você, alguém perdoou você. Há uma unção de perdão sendo liberada sobre você, sobre a igreja, nessa noite, nessa manhã. Saul, vamos fazer uma limpa. Beleza. O texto até sabe dar uma protegida nele, é zelo. Aí ele, mata os gibeonitas, vamos fazer uma limpa. Ninguém está sabendo de nada, os gibeonitas não reclamam, podiam reclamar, eles não reclamam, pelo menos não chega no ouvido de Davi isso. O fato é que a fome vem. Está tudo dando errado, eu não sei porquê. Deus vai te mostrar hoje. Deus vai te mostrar.
Você está querendo ser abençoado, mas você não é misericordioso? Você está querendo ser abençoado, mas você não tem palavra? Você está querendo ser abençoado, mas você não honra a aliança? O pastor estava pregando, falando agora, no momento da oferta aqui, sobre isso, irmão. Quando te repara, está muito doente, está muito isso, está muito aquilo, quando está falhando com Deus, que assumiu um compromisso com o Senhor, que a palavra penetrou no coração, mas diante das demandas da vida, começa a afrouxar. É legalidade na mão do diabo, irmão. Só que diferente de Josué, que não ora para fazer aliança, agora Davi ora. Davi ora. Aí Davi diz assim, ó, Deus falou que é por causa dos gibeonitas, então chama eles aqui, que a gente precisa resolver isso aí. Imagina, sabe, reunião com Davi. Então, a gente está passando fome, eu fui orar, e Deus disse que é porque Saul não honrou vocês. Então eu quero saber como é que a gente faz aí para resolver essa situação. E a resposta dos gibeonitas é sensacional. Eles dizem assim, a gente não quer ouro, a gente não quer prata, mas Saul não matou os nossos, então a gente quer 7 cabeças da casa dele. E irmãos, isso é sério, porque eu no início da mensagem disse, não tem como você plantar abacate e colher laranja. Eu falei aqui, né, sobre um decreto, sobre algo irrefutável, dado por Deus na saída da arca, no capítulo 8 de Gênesis, né? Enquanto a terra durar, vai ter plantio e colheita. Quando você vira a página, que tu vai para o capítulo 9, Deus continua falando com Noé, e ele diz assim, quem matar, vai morrer. Se você derramar o sangue de alguém, o seu sangue vai ser derramado. Porque tem gente que quer fazer o mal, mas é quando fazem o mal para ele, ele não entende. Para de fazer o mal para os outros. Conserta o mal que você fez. Restitui. Vai lá. Restaura. Aí vai parar a maldição na tua vida. Não foi sangue que foi derramado? Então tem que ser sangue a ser derramado agora. E presta atenção, para Davi mole. Para Davi mole. Porque afinal de contas, ele pediu 7 da casa de Saul, não pediu da casa dele. Então, ó, pega aí qualquer 7 aí e mata, sem problema nenhum. Só que a Bíblia diz que, está aí no texto, depois tu lê. A Bíblia diz que Davi, ele vai ver, aí ele diz assim, fulano, ciclano, beltrano, Mefibosete não, esse separa. E aí, não se espante não, porque no texto bíblico fala de 2 Mefibosetes. Fala de um que era neto de Saul, tá? E era filho de Jonatas, filho de Saul, né? E o outro era filho de Saul mesmo. Então, um Mefibosete era tio do outro. Deu para entender? O que ele manda poupar é o filho de Jonatas, que seria neto de Saul. Ele diz, esse aqui não. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com o pai dele. Você vê como as alianças são importantes? Para ele resolver um problema de aliança de Saul, ele entrega pessoas, mas não entrega Mefibosete, porque ele tinha uma aliança com o pai de Mefibosete. O que você faz hoje é estendido para os seus filhos. Porque tem filho que está morrendo por causa do pai, mas tem filho que está vivendo por causa do pai. Tem filho que está empacado por causa do pai, mas tem filho que está voando por causa do pai. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, que o Espírito Santo hoje vai te dar a alegria de ver o teu filho voando mais do que você. Você vai olhar para o teu filho e vai dizer assim, glória a Deus, porque eu plantei, e agora eu posso colher, vendo a flecha voando. Irmão, porque o diabo é tão sujo que nesses dias que a gente vive, até isso ele tem tentado distorcer. Pai que normalmente se alegraria com o sucesso do filho, não está se alegrando mais. Mãe competindo com a filha. Distorção da palavra. Distorção. Não, mas você vai ter a alegria de ver o teu filho indo mais longe.
Profetiza isso, fala para o seu irmão, diga assim: você vai ter a alegria de ver o teu filho indo mais longe. Imagine, pastor Anderson, Samuelzinho está começando a falar, mas você vai ter a alegria de ver ele indo mais longe. A Sarinha nem sabe falar, pastor Rafael, mas você vai ter a alegria de ver ela indo mais longe. Até Jesus voltar, irmão, esse é o nosso legado. De fé. Fé. Então, Davi diz assim: não, em Mefibosete não toca, eu tenho uma aliança com o pai dele. Agora os outros você entrega, porque a fome só vai acabar quando eu honrar a aliança que Saul não honrou. Quando eu desfizer esse mal entendido. A Bíblia diz que então 7 filhos de Saul são levados à morte. E aí dentre eles tinha Mefibosete, que era um desses 7, e um outro, filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul. A Bíblia diz que os corpos ficam expostos ao tempo, às feras, às aves, mas Rispa vai para lá e fica cuidando dos corpos dos seus 2 filhos. Pastor, o que ela faz? Ela fica espantando todas as feras. Se vinha uma ave de rapina e tal, ela espantava. Não vai tocar nele não. Aí alguém diz assim: mas já estava morto, mas ainda tem semeadura. Sabe por quê, queridos? Porque a semeadura, ela não é feita para provocar um efeito em quem recebe. Às vezes você faz por alguém que não está nem aí para você. E aí? Foi semente jogada numa terra árida ou numa pedra? Não. Sabe por quê? Porque boa semente não está preocupada em causar efeito nas pessoas, está preocupada em causar efeito no céu. Alguém poderia dizer assim: para, Rispa, os garotos não estão nem aí mais para ver isso. Mas Deus está vendo. Eu quero honrar meus filhos enquanto eu puder. Eu quero levantar meus filhos enquanto eu puder. E ela ficou ali. Aí eu pergunto a você: ela ficou ali um dia, irmãos? Ela ficou ali uma semana? O texto bíblico diz que desde o início da colheita até os dias de chuva, ela fica ali. Estamos falando de aproximadamente 6 meses. 6 meses, Rispa fica espantando as aves. Aí alguém pergunta: já não tinha mais carne? Lógico que não. Já não tinha mais nada, só era esqueleto, é isso aí. Ela ficou ali espantando de mexerem nos esqueletos. Alguém pode dizer assim: não, pastor, mas isso já é um desequilíbrio. Isso já passou. Irmãos, a Bíblia, ela usa de exemplos, às vezes até meio que exagerados, para mostrar para nós, para expor nossa fragilidade. A gente não ficaria nem 6 minutos. É um outro parêntese que se eu abro aqui, irmão, é mensagem para mais 1 hora. Mas já ouviu falar? Viúvo é quem morre. Outro que diz: nem esperou o defunto esfriar. Eu não estou aqui, sabe, irmãos, para ficar estabelecendo tempo, para dizer o que é o certo, o que não é e tal. Mas, irmão, eu estou falando de semeadura. Estou falando de fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem por nós, por você. O fato é que ela fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí me faz uma pergunta, diga assim: e a fome, pastor? Mais alto: e a fome, pastor? Olha para o teu irmão e diga: continua. Ué, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, essa conta não está fechando, porque Deus disse que a fome veio porque Saul matou os gibeonitas. Aí Davi conversa com os gibeonitas pedem 7 da casa de Saul. Davi entrega os 7, eles estão mortos, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a fome continua. Está faltando alguma coisa. Repita comigo assim: tem uma aliança esquecida.
Vamos imaginar que ela ficou 6 meses? Porque a Bíblia não crava isso. A gente tem essa ideia de tempo por conta dessa informação de que era desde o início da colheita até os dias da chuva. Chegou o 6º mês. E aí, finalmente, alguém chegou para Davi e disse assim: Davi, o senhor está sabendo que Rispa continua lá espantando os bichos para defender os ossos dos seus filhos? Sabia disso? Aí eu fico imaginando, é conjectura, tá? Fico imaginando Davi dizendo assim: não sabia não. É mesmo? Mas ela está lá direto. Ela estendeu sobre a pedra um pano de saco e ela não sai de lá. Ela está lá direto. Aí o texto é muito claro. Coloca para mim no telão, para me ajudar. 2 Samuel 21, pode ser a partir do versículo 13. Deixa eu ver se é o versículo 13 aqui. Já estou terminando. Deus está aqui. Não. 11, versículo 11, por favor. O texto diz: quando foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, segue, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betseã, onde os filisteus que os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Pode esperar um pouquinho, segura aí. Escuta. O rei que antecedeu Davi e o seu filho Jonatas, que era amigo de Davi, que tinha uma aliança com Davi, haviam sido mortos pelos filisteus. Eles tinham sido pendurados. E aí? E aí que morreu já era. Tem gente, sabe, que está esquecendo das pessoas quando pessoas, outras, dizem que a palavra final foi dada. Tem gente que não vai para conferir. Tem gente que não anda e não trabalha para tentar restaurar. Tem gente que não quer dar um bom fechamento. Irmãos, a gente poderia dar aqui várias aplicações. Mas eu vou ficar aqui no preto no branco. O fato é que por causa desse movimento de Rispa, Davi se lembrou que Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido, e que ninguém tinha honrado eles. Fulano já está ultrapassado. Fulano já. É como se, e eu acredito, uma faca penetrasse no peito de Davi, e Davi dissesse assim: onde eu estava com a cabeça até agora? Passa o próximo verso para mim, verso 13. Não, é o anterior mesmo, né? A gente não leu ainda o 12, foi isso? Isso, é. Mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado, a gente já leu, sim, agora o verso 13. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Verso 14 foi o que a gente leu. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Sabe quando a fome vai acabar? Quando todas as alianças forem honradas. Sabe quando a fome vai acabar? Quando você consertar toda a semeadura distorcida lá atrás. Para quem você tem que pedir perdão?
Aonde tem que ter conserto? A quem você abandonou? Quem você está deixando de lado? A gente vai estudar melhor sobre isso, porque tem muita coisa para Deus falar no teu coração. Porque se a gente então entrar no campo de Mefibosete, que vai parar em Lodebar, e que depois é chamado para sentar na mesa do rei, temos lições aí para alguns domingos. Você quer viver num tempo de prosperidade? Diga amém. Para terminar, olhe para o teu irmão e diga: honre as alianças. Fica de pé em nome de Jesus.